Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, hoje a pauta é liderança inspiradora e capitalismo consciente. E para falar sobre essas temáticas, eu trouxe, quer dizer, nós vamos lá para São Paulo, né? Porque a gente vai visitar a Daniela Garcia, ela que é CEO do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Seja bem-vinda, Dani. Olá, como vai, Eli? Prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite desde já. Ai, muito obrigada, em nome da Vale TV, né, por estar contigo aqui, poder conhecer um pouco mais sobre o Instituto, conhecer um pouco mais sobre você, como liderança inspiradora, né? E eu queria já engatar aqui a primeira pergunta, Dani, Vamos para te lá. falar para a gente um pouquinho da tua trajetória, né? Eu sei que o Instituto não foi a tua primeira atividade, né? Então, assim, conta para nós como é que iniciou essa tua vida profissional. Muito bem, eu sou uma jornalista de formação e sou uma profissional da área de marketing por absoluta experiência. Eu saí do mundo do jornalismo, fui atender agências de publicidade, fui assessora de imprensa de agências de publicidade, me encantei pela publicidade e acabei ficando no mundo da publicidade. Trabalhei com offline e comecei a trabalhar com internet e marketing digital desde o comecinho da chegada da internet comercial aqui no Brasil, 1996, 97. A partir daí, eu acompanhei todo o desenrolar da internet no Brasil e, mais do que isso, do posicionamento das marcas no mundo digital, aquele mundo que passava a fazer com que as marcas comunicassem, né? Fizessem marketing, branding e propaganda, né? Naquela ocasião eu ainda falava propaganda, de uma forma completamente diferente. Acompanhei, então, o desenrolar dessa comunicação, passando pelas várias fases da internet, a internet super institucional, tradicional, HTML puro, depois a internet que chegou a ser a 2.0, como a gente falava, né, que era a internet que começava a se comunicar com os consumidores e as marcas precisando trabalhar um pouco mais a sua publicidade. Atendi quase 300 clientes diferentes, trabalhei em muitas agências, me especializei depois, por volta dos anos 2000, em comunicação via redes sociais, e a gente teve aí a chegada das redes sociais no comecinho dos anos 2000, 2005, 2006, em português aqui no Brasil, Facebook, Twitter, que também fizeram com que as marcas mudassem completamente o seu tom de voz, né? A forma com a qual elas se relacionavam. A gente passa, então, por uma comunicação muito mais orientada para a reputação de marcas, de tom de voz de marcas, a gente passa a falar de coisas que até então a publicidade e o marketing não falavam. Nesse momento, eu passo a trabalhar também com marketing de influências, celebridades, e em 2010 me retiro da área de publicidade específica dentro das grandes agências e resolvi, então, criar um negócio que pudesse atender a micro e pequenos empresários. Pessoas que estavam chegando, que eram PJs, né, pequenininhos, que precisavam ali ter uma forte orientação de comunicação e de negócios para atrair novos clientes, reter clientes e, mais do que isso, fazer uma boa publicidade dos serviços ou produtos que eles vendiam. E, muito encantada pelo mundo do empresariado de pequeno porte, eu criei uma metodologia de comunicação para eles. E quando eu crio essa metodologia, que os ensinava a fazer planejamento de comunicação, planejamento de prospecção e comercial, as ONGs e o terceiro setor passaram a entender que também podiam me acessar. Afinal de contas, eles tinham a mesma configuração de uma micro e pequena empresa, né? Usualmente, poucos profissionais para cuidarem da sua comunicação, poucas pessoas para lidarem com esse dia a dia do chamamento, né, aos clientes, ao engajamento. E aí eu fui, então, trabalhar para o terceiro setor, fazendo a construção de planejamento de comunicação para determinadas ONGs, e, mais do que isso, um planejamento de articulação entre o terceiro setor e o segundo setor, a iniciativa privada, entendendo que essa união poderia potencializar e muito a comunicação das causas, que eram causas tão importantes para a sociedade. Neste momento, vou trabalhar aqui em São Paulo com algumas ONGs de grande porte, entre elas o Banco de Alimentos, na cidade de São Paulo, que faz a colheita urbana, um trabalho maravilhoso, brilhante, de coleta de alimentos que ainda estão dentro da validade, mas que não vão ser utilizados no varejo alimentar, e a retirada deles e a entrega para organizações do terceiro setor. E vou, então, passar a me aprofundar muito mais no que é
desigualdades e sustentabilidade de uma forma geral no mundo, no meio ambiente e questões relacionadas a alimentos. Vou fazer uma palestra, falo sobre business e a área de negócios dentro de organizações do terceiro setor e encontro o Hugo, que me convidou para estar no Instituto Capitalismo Consciente. Então, eu entro no Instituto em 2017 para ajudá-lo a construir a comunicação de uma instituição que já estava aqui desde 2013, mas que tinha ainda muito campo e muita força para conquistar. E aí a gente constrói desde 2017 essa marca que hoje existe de uma forma tão linda, tão querida, e junto com ele crio não só o planejamento de comunicação, mas o posicionamento da marca, a construção dos nossos conteúdos, mais do que isso, faço a modelagem das associações junto com o Hugo. Nós somos o único chapter, né, mundial que tem esse formato de membership de associações. E aí passo, então, da área de comunicação para marketing, de marketing para associação, de associação para expansão nacional, lidero esse movimento e essa construção das filiais, do desenho das filiais nacionais do capitalismo consciente. Depois pego a operação toda do Instituto, o projeto de governança novo, e sou eleita pelo Conselho Deliberativo no final do ano passado como a primeira gestora e CEO executiva do Instituto Capitalismo Consciente, porque a gente passa de uma gestão que era de lideranças voluntárias para uma gestão executiva. E aqui estou eu. Essa é a história da Dani. Mas que legal, fico com muito orgulho, né, também participo do Instituto aqui na filial Rio Grande do Sul, né, e tenho o maior prazer em te apresentar como a nossa CEO, né, e eu queria te perguntar, Dani, assim, como é que é esse desafio, né, de ser a primeira CEO mulher aqui do Brasil, e eu acho que dos Estados Unidos também, né, fala um pouquinho para a gente sobre as tuas percepções sobre isso. Perfeito. Sim, é a primeira vez que o capítulo brasileiro é liderado por uma mulher, e é a primeira vez que um capítulo internacional é liderado por uma mulher. Então, entre as células internacionais, a gente tem México, Brasil, Israel e Espanha, nenhum deles é conduzido por mulheres, eu sou a primeira entre essas células. E nos Estados Unidos, as conduções sempre tinham sido por homens. Hoje a gente tem uma CEO interina que assumiu, depois de mim, inclusive, no final do mês de março, começo de abril, ela assumiu e ela ainda assim é interina, ela está no cargo ainda na passagem de um CEO para o outro, não sabemos se ela vai se manter ou não. Mas é uma absoluta honra, é também uma absoluta responsabilidade. Eu acho que isso é tanto bom quanto desafio, né? Ser a primeira mulher. Acho que isso significa walk the talk, de fato, né? Nós somos um instituto que fala sobre a inclusão, que fala sobre a diversidade, que fala da importância de diversos estarem à frente e serem líderes. E eu sou um exemplo disso, porque eles estão me elegendo pela primeira vez, uma mulher, e eu não sou do grupo dos cofundadores, né? Eu sou também uma executiva, sou uma contratada do Instituto, então o Instituto entrega com essa decisão aquilo que ele fala. Então, eu me intitulo a própria representante daquilo que a gente transpira, né? Daquilo que a gente diz que é verdadeiro, que é ético para o mundo das empresas. Então, eu fico muito honrada, conheço muitíssimo dessa operação, conheço detalhes de tudo que já se passou, conheço 90% dos nossos associados, até porque eles entraram e eu fiz o onboarding com praticamente todos eles, então eu me sinto muito privilegiada em estar e muito preparada para estar aqui na condução do Instituto. Maravilhoso, ficamos muito felizes com a tua presença, viu, Dani? Com certeza aí vai ser, já está sendo, né, uma bela gestão, né? Mas assim, Dani, ó, eu vou te perguntar para as pessoas que não conhecem o que é o capitalismo consciente, fala um pouquinho para nós sobre o que é esse movimento. Claro, é um movimento que nasceu em 2010 nos Estados Unidos e chega aqui no Brasil em 2013. Basicamente, nós somos um movimento que acredita numa nova forma de gestão, numa gestão mais humanizada, mais sustentável, mais inovadora. Nós somos um instituto que nos baseamos num movimento e num conceito chamado capitalismo consciente, que nasce nos Estados Unidos, lá em 2010, pelas mãos de um professor indiano, naturalizado americano, que vai pesquisar o motivo pelo qual empresas
que tem altíssima retenção de clientes, se posiciona um pouco na mídia. Por que ele faz essa pergunta? Porque naquela ocasião ele tinha recebido informações de que um grupo bastante grande de empresas de capital aberto americanas tinham gasto muito dinheiro em mídia. E, essencialmente, mídia, para todo mundo que trabalha com marketing e comunicação, sabe que a gente coloca dinheiro em mídia para chamar atenção, para chamar clientes para perto da gente. Mas não é a mídia que faz com que os clientes fiquem conosco. Não é a mídia que faz com que os clientes nos amem enquanto marca. E ele vai pesquisar exatamente isso. E quando ele faz essa pesquisa, emerge dessa pesquisa características de um grupo de empresas que tem uma altíssima retenção de clientes, características muito importantes e muito que definem uma nova forma de fazer negócios. Essas características se tornam os pilares do que virá a ser o movimento do capitalismo consciente. Mas, basicamente, esse professor entende que empresas que têm um propósito maior e entendem o motivo pelo qual existem, tem um líder muito forte, servil pela marca, que levanta a bandeira pelo propósito, é uma liderança consciente que está à frente desse tipo de empresa. Ele também identifica que essas empresas que têm altíssima retenção de clientes são empresas que nascem orientadas para os seus stakeholders, entendem os grupos de interesse que estão ao redor da empresa, mas mais do que isso, entende que a empresa é, na verdade, parte de um grande sistema, de um sistema que congrega todas essas pessoas, que faz com que, e todas essas pessoas e esses grupos, né, e que faz com que você consiga seguir por uma jornada mais longeva de prosperidade. Então, entendem a importância dos colaboradores, entendem a importância da cadeia de fornecimento, entendem a importância dos clientes e tratam todos de forma equânime, que significa com a mesma importância, mas não da mesma forma. São empresas também que têm uma cultura muito forte, uma cultura consciente, onde todos falam uma mesma língua, um mesmo idioma, né, internamente, entendem valores, entendem missão de uma forma muito clara, e com isso conseguem conduzir a empresa a seguir por essa jornada, né, tão longeva e de bons resultados. Esses 4 pilares fazem a característica de empresas capitalistas conscientes, que entendem que podem fazer mais e melhor pelas suas pessoas, e mais do que isso, pelas pessoas que estão no entorno delas. E que, portanto, entendem esse novo contrato social, essa nova forma das empresas estarem na sociedade, onde o cuidado com o outro é uma premissa, o cuidado com o planeta é uma premissa. Então, o capitalismo consciente nasce dessa ideia, lá em 2010 nos Estados Unidos, chega em 2013 aqui no Brasil, e aqui no Brasil vai se estabelecer como uma ONG e um instituto que, para ampliar esse discurso, entrega conteúdo para os líderes e para os donos das empresas, para os fundadores, os CEOs, se aprofundarem neste conceito, entenderem mais e melhor o que podem fazer nas suas gestões, no dia a dia, para que se tornem gestões de impacto cada vez mais positivo. Então, o Instituto se estabelece aqui como um instituto que acolhe toda e qualquer empresa que se enxergue capitalista consciente ou que deseje entrar nesta trilha de capitalismo consciente para que tenha lideranças mais bem preparadas para isso. Então, nós não somos uma agência certificadora, a gente não certifica CNPJs, porque a gente entende que não é possível certificar consciência numa empresa, mas a gente é uma entidade que certifica pessoas, trabalha com pessoas, amplifica consciência e conteúdo de pessoas, né? Afinal de contas, é um conglomerado de CPFs que formam o CNPJ. Então, a gente trabalha com as pessoas que são líderes dessas empresas para que eles tenham uma ampliação de consciência e um trabalho muito melhor enquanto líderes. E o nosso papel é entregar inspiração, conteúdo e educação para esses líderes se transformarem em pessoas cada vez melhores. É para isso que a gente está aqui e é para criar esse ecossistema de empresas que estão olhando para isso que a gente está aqui no Brasil também. Uhum. E Dani, olha só, eu tenho participado aqui no Rio Grande do Sul de muitos eventos e assim, eventos grandes mesmo, onde onde a pauta é muito da sustentabilidade, ODS. Fala um pouquinho para a gente como é que esses assuntos correlatos, eles acabam entrando dentro do processo de uma trilha de formação de lideranças conscientes. Tudo que está relacionado com esse panorama momentâneo, né, global, que fala-se muito a respeito dos ODS da ONU, da sustentabilidade, do ESG, obviamente que passa
pelos conceitos de capitalismo consciente. Então, vamos fazer aqui uma timeline, né, muito rápida para a gente entender isso. Capitalismo consciente é um movimento que nasce lá no momento da crise do subprime americana, onde a gente tem uma necessidade global, não só nos Estados Unidos, mas global, de rever o poder das relações econômicas, o poder e a diferença que existia entre as novas relações dos colaboradores com as empresas. Naquele momento, exatamente por um problema econômico, as pessoas passam a trabalhar entregando o seu capital humano e sua inteligência para diversas empresas. A gig economy, economia de plataforma, nasce naquele momento. Então, é a relação sendo transformada por uma questão econômica. Então, as relações entre as pessoas e as empresas e marcas estão transformadas. Elas passam, então, a dedicar parte do seu tempo para diferentes empresas. E isso muda muito, muda valores de todos os negócios. Também naquele momento, a gente já vem com uma trilha de chamamentos sobre a urgência das mudanças climáticas, né? Vamos lembrar que em 2005 a ONU já falava de ESG, naquele documento chamado Who Cares Wins, mas as pessoas ainda não estavam refletindo muito a respeito desses parâmetros da sustentabilidade, mas vão refletir um pouco mais para frente, depois, agora por ocasião da pandemia, né, do Covid. Seguindo ainda uma trilha, em 2015, a ONU fala dos ODS e fala sobre a importância de se corrigir grandes desigualdades globais e faz esse chamamento não só para chefes de Estado, como já tinha acontecido na década de 90, mas para a iniciativa privada, para que as empresas estejam junto na corrida contra o tempo a respeito do impacto global. Então, os ODS, a Agenda 2030, os ODS da ONU, passam a entrar também na agenda das empresas, entendendo que elas têm um impacto fundamental no planeta. Depois, a gente tem algumas crises de reputação. 2008, aqui no Brasil, chegam as redes sociais e fazem as marcas pensar em reputação. 2018, a gente tem a Lava Jato no Brasil, que também é um movimento que faz com que as pessoas pensem muito na reputação das marcas, façam reflexões a respeito de alinhamento de valores pessoais com o da empresa, né? Tem uma série de reflexões a respeito disso. Quando chega 2019, a gente tem alguns movimentos globais importantes. Então, um capitalismo, a campanha do Financial Times sobre um reset do capitalismo, a gente tem o Business Roundtable nos Estados Unidos, que é um conglomerado de grandes CEOs, falando sobre capitalismo de stakeholder, olhando de uma forma diferenciada já para as relações que as empresas têm com os seus colaboradores, e precisando olhar para eles de uma forma diferente. As pessoas estavam adoecendo no mercado de trabalho, né? Enfim, a gente precisava repensar as relações das marcas com as pessoas, das empresas, com o mercado de uma forma geral, e a sustentabilidade, os assuntos relacionados a mudanças climáticas cada vez mais proeminentes, né, no dia a dia. Aí vem a pandemia, o Covid, e a gente tem, então, um olhar de fato para a importância dos stakeholders no mundo das empresas. Então, qual foi a empresa que em lockdown não parou e olhou para os seus colaboradores? A saúde, o bem-estar e a segurança dos seus colaboradores. Depois, a cadeia de fornecimento, a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores, da sua cadeia de fornecimento. Quem não considerou a possibilidade de pagar em dia os seus fornecedores para que eles conseguissem manter os seus negócios vivos, subsidiar os colaboradores, ou seja, a questão dos stakeholders ficou muito evidente. E que, com isso, todas as empresas passaram a entender o que era, de fato, um negócio orientado para stakeholders. Qual a importância dessas relações, qual a importância de se criar fortes vínculos com estes grupos que, ao redor da empresa, fazem com que a empresa exista, né? E mais do que isso, siga por um caminho longevo. Então, quando a gente fala de capitalismo de stakeholder, a gente está falando desse olhar diferenciado, que é parte do capitalismo consciente. A gente diz que capitalismo de stakeholder mais propósito é capitalismo consciente. Quando a gente fala de pautas que olham para a sustentabilidade e que colocam na mesa do CEO a importância de governança, a importância de olhar para o social interno, para as suas pessoas e para fora, e a importância de olhar para o meio ambiente, a gente coloca as siglas ESG e sustentabilidade também na mesa do CEO. E a gente passa, então, a falar sobre tudo isso de uma forma muito mais intensa e olhando para o futuro. Então,
capitalismo consciente tem muito dessa vertente, abraça assuntos como os ODS, porque, obviamente, que lideranças mais conscientes geram mais impacto positivo e conseguem se orientar em busca de impactos que estejam ligados com os ODS da ONU. Lideranças mais conscientes têm noção do seu impacto no dia a dia nas suas pessoas, então, portanto, estão orientadas para stakeholder desde sempre e, obviamente, podem trabalhar nos parâmetros e aspectos do ESG de uma forma muito mais atenta e muito mais orientada para o futuro. Então, está tudo muito interligado e a gente fala em todos os assuntos, em todos os materiais que a gente constrói, em todos os momentos, da interligação entre todos esses assuntos, para que a gente sempre olhe para a liderança que está à frente de uma empresa, podendo ser preparada para tratar de todos esses assuntos da mesma forma. É verdade. Vou trazer um dado aqui muito interessante, que casualmente ontem, Dani, eu estava olhando, tem uma pesquisadora aqui da FGV, que ela fez uma pesquisa, e ela descobriu, então, nessa pesquisa, que 52% das empresas com alta pontuação em ESG têm mulheres em cargos de liderança. Olha que interessante, né? É pesquisa super recente aqui. E ontem também eu dei uma aula aqui numa universidade, falando sobre o capitalismo consciente também, né? E fiz um desafio para o pessoal da graduação, né? A colocar um ODS, pelo menos, dentro dos seus projetos, dentro da sua estratégia pessoal mesmo, né? E eu queria te perguntar, Dani, qual é o principal desafio do ODS para o Instituto Capitalismo Consciente? Sempre consciência, Eli, sempre. Quer dizer, a gente, enquanto pessoa física ou jurídica, pode optar ou não por estar na linha de frente dos ODS, lutando, né, a favor desses impactos, se a gente tiver consciência daquilo que a gente pode escolher, consciência daquilo que a gente pode fazer e, portanto, se nortear para o resultado. Então, muitas pessoas falam, a gente teve, inclusive, algumas discussões no Instituto, trazendo os ODS para a pessoa física. Porque as pessoas falam, como é que eu posso combater a pobreza? Como é que eu posso olhar para a diversidade enquanto pessoa física? Não, enquanto pessoa física, você pode tomar grandes decisões que fazem com que a sua microparte ajude nesta parte grande, né, da entrega do impacto de uma forma geral. Então, tudo começa na consciência, tudo começa na identificação com um ou outro ODS, daquilo que você pode absorver, naquilo que você pode executar, naquilo que você pode auxiliar ou estar ao lado de outras pessoas podendo colaborar. Então, por exemplo, sobre diversidade e inclusão no âmbito da pessoa física, se você é uma pessoa física, mesmo que seja um MEI, por exemplo, ou no dia a dia, né? Se a gente vai contratar alguém, podemos contratar o diverso ou diferente. Então, eu sou mulher, posso contratar o homem, né? Eu sou branca, posso contratar o negro. Enfim, o que a gente pode expandir? Eu sou jovem, posso contratar um sênior. A gente tem que pensar que nós somos a célula micro que pode dar origem para a construção de todo esse impacto. Então, economia circular, reciclagem de lixo, governança dos nossos próprios documentos, né? Mesmo que a gente é microempresa, separamos conta de pessoa física de jurídica, ou seja, o SG, o impacto está no âmbito pessoal. Para isso, a gente precisa se entender como cidadão, como pertencentes a uma sociedade e, obviamente, como pessoas que podem gerar impacto desde o micro. É verdade. E todos nós somos líderes, né? Mesmo que não tenha aquele título, muitas vezes, dentro das organizações, mas a gente acaba influenciando, né? Outras Sem pessoas, dúvida. né? Os colegas, né? E até levando a imagem da própria empresa para fora da empresa. Então, acho que é muito relevante isso, né? Mas, Dani, assim, a gente está nos finalmente aqui da nossa entrevista, e eu queria te convidar agora para te dar uma dica, né? Dar uma sugestão aí de leitura, enfim. Uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores. A mensagem que eu sempre dou é para que a gente esteja atento àquilo que a gente pode fazer enquanto ação, de fato, concreta, por todos os dias, pela sustentabilidade, pelo nosso planeta. Então, retomando a minha última frase, eu sempre digo que a gente pode atuar, né? Então, vamos atuar naquilo que é possível na pessoa física. E eu sou uma pessoa, por exemplo, que amo a economia circular, então nada na minha casa é jogado simplesmente no lixo, né? Então tem a separação do lixo, tem a reutilização
de uma série de coisas da casa, tem a doação de outras coisas. Então, eu leio muito livro, então eu entrego para bibliotecas itinerantes, eu levo para a biblioteca pública, eu dou roupa de uma forma diferente para uma ou duas entidades. Enfim, a gente pode se utilizar e reciclar tudo. Eu acredito muito, por exemplo, de que, olha, Eli, só para você ter uma ideia, o impacto que a gente gera, né? Por exemplo, nessa questão da fome que a gente está falando tanto, né? A gente viu agora 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Isso é um número absurdo, né? Você acredita? O brasileiro, ele joga fora 40 quilos de alimento por pessoa por ano. E esse desperdício passa muito por hábitos alimentares. Aquilo que a gente joga fora, que a gente abriu no armário e deixou no armário, que a gente não usou na geladeira. Então, atuar contra a fome, por exemplo, é a gente olhar para o nosso hábito alimentar, é a gente olhar para o nosso hábito de compra. E isso é muito importante. Então, a recomendação que eu deixo é: olhem para o seu impacto. A gente pode sempre fazer alguma coisa com o que está ao nosso redor. E como sugestão de livro, eu trago duas. Oba. Rapidinho, eu sei que a gente já passou. Não, eu li este livro, Abundância. Ele é incrível. Ele é do Peter Diamandis, da Alta Books. E ele fala sobre todas as coisas muito boas que estão acontecendo no mundo. Todas as grandes descobertas. É um olhar para o mundo não da escassez, mas sim da abundância de tudo que a gente tem. E para você ver como eu anotei, eu coloco post-it na... Eu não marco o livro, né? Eu coloco post-it nas páginas. Tem muita coisa aqui muito legal. E a segunda recomendação que eu trago é o Cuidar um dos Outros, um novo cuidado social, da Minouche Shafik, que é a primeira mulher a liderar a London School of Economics, e que ela fala sobre este novo contrato social das empresas para a sociedade civil. Ela dá uma aula aqui de como a iniciativa privada é fundamental na diminuição das desigualdades de uma forma geral. Então, meu recado, muito obrigada, e desculpa um minutinho que eu passei a mais. Tá perfeito, imagina. Nós que agradecemos aqui a tua aula, né, Dani? E a tua disponibilidade, gentileza de estar falando com a gente aqui no Rio Grande do Sul, né? Sobre um pouquinho mais sobre o capitalismo consciente, né? Um movimento aqui que tem aqui no Rio Grande do Sul. Quem quiser saber mais, nos procura aqui, me chama aqui nas redes sociais, que vocês vão ter todas as informações necessárias para se aproximar mais desse movimento tão lindo. Então, agradeço de coração, Dani, pela tua disponibilidade mais uma vez. Agradeço as pessoas que estão aqui com a gente até esse momento, né? Escutando aqui esse papo legal com a Dani Garcia, CEO do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, tá bom. Beijo no coração. Até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.